Estamos com o paciente sexo masculino na 6ª década da vida, né? Então, temos uma ressonância em perfil e a gente já consegue identificar, olha, essa aqui é a estrutura que está dentro do canal lombar e já vemos aqui uma hérnia aqui em L5-S1, isso aqui é vértebra de L5, L4, L3, já vemos uma proeminência a nível de L4, L5 e a nível de L3, L4, né? Sendo que a sintomatologia desse paciente é na região posterior e região lateral de todo o membro inferior à esquerda. Então, aqui na visão, nossa visão axial, nós enxergamos aqui, olha, a dura mater com as suas estruturas no seu interior, né? Isso aqui é o canal radicular, né? O canalzinho aqui, o lado esquerdo, direito e aqui a esquerda. E já vemos aqui, olha, uma estrutura, né? Degenerada, isso aqui é uma artropatia degenerada dos processos articulares. E nós vamos agora, daqui a pouquinho, andar com essa linha para lá e para cá, tanto no perfil quanto no axial, para nós identificarmos a hérnia de disco em direção para o lado esquerdo. Vou botar isso aqui, vou botar a setinha para lá, você quer que eu segure aí para você? Não, está indo, vendo. Vamos com calma para a gente identificar bastante. Aqui é a direita e aqui é a esquerda. Estamos com a hérnia aqui. A gente já observa umas alterações degenerativas nos corpos vertebrais de L5 e S1, ou seja, além da hérnia, tem uma artropatia degenerativa. Significa dizer que essa artrose já surgiu pelo menos em torno de uns 15 anos atrás, e aconteceu uma nova situação que foi a hérnia discal. E, naturalmente, comprimindo a raiz de S1, né? Vamos botar aqui naquela compressãozinha que aparece a bolinha dela aqui, ó. Aqui, ó. A hérniazinha aqui, ó, tá vendo aqui, olha, a hérnia. Esse vulto aqui, ó, mais enegrecido. Está do lado esquerdo, bota pro lado de cá. Parece uma hérnia nova, né? É, uma hérnia descendo aqui, ó. Tá clarinha aí, tá vendo? Tá clarinha. Bota agora pro axial, olha. Isso tudo aqui é a hérnia da parte central, tá vendo? A parte central, em direção à região posterior. Essa aqui fora também. Essa aqui fora também é ela. Olha a raiz aqui, na pontinha do meu mostrador, nós temos a raiz de S1 do lado direito e do lado esquerdo. Olha como é que ela está rechaçada posteriormente e chega a desviar todo o conteúdo da dura mater para o lado direito, tá vendo? Então ela vem aqui por trás, ela vem adentrando pela região lateral, associada à artropatia degenerativa. Olha, o processo articular à direita normal e à esquerda como é que está degenerado. Vamos dar uma descida aqui? Vamos descer um pouquinho ali para a gente ver. Baixo. É muito importante essa avaliação clínica, né? Inclusive antes do ato operatório. Vamos parar nessa situação aqui, ó, que aparece ela bem inchada, bem edemaciada. Viu aqui esse corte um pouquinho mais baixo. Vamos olhar agora o axial. Olha, isso aqui é a raiz espinhal. Olha, compara o lado direito com o lado esquerdo, como é que está inchada ela, que a gente chama de edemaciada. Mas por que ela está edemaciada? Porque a hérnia, aqui atrás dela, está jogando ela posterior, né? Está tracionando ela. Então, na tentativa de receber mais sangue para essa raiz espinhal, ela se torna edemaciada, se torna inchada. Qual vai ser o nosso procedimento? Nós vamos entrar por via interlaminar, vamos entrar por aqui, né? Tirar um pouco da lâmina, ligamento amarelo. Vamos retirar agora, limpar a raiz para nós chegarmos aqui atrás, para retirarmos a hérnia discal. Né? Alguma coisa complementar aí? Não, é uma hérnia que ela tem migrada, né? Migrada, né? Caudal, né, para baixo, em direção do pé. Posterior, caudal e lateral, em direção do pé. A gente vai ter que entrar um pouquinho abaixo do disco, né? Na linha do platô da vértebra de baixo. Exatamente. Então, a situação sempre que a gente faz é estratégia cirúrgica, né? Mas sempre chamando a atenção que nada impede que no futuro, né, tenha uma outra hérnia discal se desenvolvendo. Aqui, olha, na posição transversa. Nós vamos liberar essa raiz aqui, raiz de S1, e vamos liberar uma parte da raiz de L5, né? Tudo sai nessa região. S1 é a descendente, que sai da região de L5 vai para S1, 2, e L5 é a raiz que emerge, que sai no forame da vértebra de L5. Pode ser um cisto. Pode ser um cisto facetário, essa bolinha branca aqui, ó. Um cistozinho. É igual aquele cisto que tem em punho, que todo mundo já ouviu falar, de cisto sinovial. Existe o cisto também no processo articular, que a gente chama de cisto facetário, que muitas das vezes também contribui na compressão da raiz espinhal. Bem, onde é que nós estamos aqui? Na região de L5 e S1. É feito todo o controle radiológico antes da nossa entrada, né? Tá vendo esse buraquinho mais central?
Está vendo que a estrutura mais amarelada, a estrutura anatômica amarela, é o ligamento amarelo. Então, retiramos o músculo, o ligamento amarelo, e lá no fundo, que nós estamos vendo essa estrutura mais brilhosa, é chamada gordura epidural. A dura mater está por debaixo disso aí, né? Por que às vezes a gente fala dura mater, aracnoide, são chamadas meninges. As meninges são as estruturas anatômicas que protegem as estruturas neurais lá embaixo. Dá tesoura aí, mais tesoura. A gente vai retirando o ligamento amarelo para nós encontrarmos o nervo. Embaixo disso aqui nós vamos encontrar o nervo de S1 descendente. Bem, retiramos então o ligamento amarelo, tiramos parte do processo articular para expor a raiz descendente de S1. Essa aqui é a raiz de S1. Lembra que na ressonância ela estava bem gordinha, bem inchada, que a gente chamou de edema? Olha como é que ela está avermelhada, tá vendo? A raiz. Né? A hérnia, ela fica aqui embaixo da raiz. Estamos começando a retirar a hérnia. Então, essa compressão, eu tenho que estar com o dedinho, senão ela vai sangrar. Né? Então, está aí, ó. Estamos começando a retirar o disco por debaixo da raiz de S1. O que nós estamos fazendo agora? A raiz está sendo protegida em cima da tela, por esse objeto de metal que a gente chama de cânula. Já retiramos uma parte do disco, até que um disco está muito endurecido. Então, ele tem uma proeminência óssea, que a gente chama de exostose, que é o bico de papagaio, né? O popular bico de papagaio, em direção posterior, que contribui para o comprometimento da raiz espinhal. Liga, pode ligar. Liga o cinza. Então, nós estamos abaixando a parte óssea. Daqui a pouquinho vou mostrar a vocês a raiz livre. A raiz está protegida lá em cima. Vou botar o dedinho aqui em cima. Pinça. Aqui nós temos disco. Temos lá embaixo o disco, a raiz em cima protegida. Vou continuar filmando. Aqui. Vai devagarzinho para dentro. Essa hérnia já bastante endurecida, que ainda tem que tirar aos poucos. Estamos retirando uma hérnia calcificada, ela é muito dura, por isso nós começamos a usar a broca, né? Nós estamos tirando pedaços, isso é quase osso mesmo, isso é osso praticamente, né? Bem endurecido, é isso aqui que foi crescendo, naturalmente é uma hérnia muito envelhecida, o ideal é que já tivesse sido operado já alguns anos atrás, né? Ela endurece, realmente a gente tem mais dificuldade. Dentro de uma hérnia amolecida, a gente simplesmente puxa, aqui, Maria, a gente simplesmente puxa e ela sai. Então ela fica quase que uma mistura de parte mole com osso. Por isso nós utilizamos a broca, para baixarmos a altura dela. Isso aqui é uma pinça de disco. A raiz está protegida em cima da tela, a gente não está vendo, não estamos vendo ela. Então, aqui nós temos a raiz completamente livre, isso aqui é a raiz de S1, tá bom? Ela está avermelhada porque lembra que na ressonância era uma bolinha bem grossinha, bem maior pelo edema? Exatamente isso. Por que ela fica edemaciada? Fica edemaciada porque, por um lado, ela é a hérnia aqui embaixo, com exostose, que é o bico de papagaio, naturalmente, uma hérnia muito envelhecida, que comprimia essa estrutura, que é o nervo de S1. E aqui, anatomicamente, nós temos um neurônio que é chamado neurônio pseudo-unipolar, que forma esse aumento dessa espessura, que a gente chama de gânglio. O gânglio é porque o núcleo fica aqui dentro. Não sensitivo, exatamente, o neurônio pseudo-unipolar. Então, foi retirada a parte de baixo, a hérnia, a exostose, retiramos o processo articular, retiramos o ligamento amarelo, por isso nós estamos vendo aqui, olha, a raiz completamente livre de cima para baixo. Vendo? E com isso a gente finaliza o procedimento. Vamos agora conter um pouquinho mais, queimar um pouquinho mais essa estrutura para ficar com uma superfície mais lisinha. E aqui em cima nós temos a raiz L5, que está saindo bem lá em cima. A gente vê só a sombrinha dela, né? Lá em cima, ou seja, também está descomprimida, porque não tem nada aqui embaixo de S1.
Está vendo que a C1 está completamente livre? Tinha uma quantidade de osso aqui que comprimia tudo isso. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, entre em contato, né, Marisa? Nossas. É isso aí.